De volta com o Terra Viva Sustentável e o nosso papo hoje é uso racional da água e irrigação com o professor Fernando Tangirino, titular da Unesp de Ilha Solteira, engenheiro agrônomo e também coordenador da área de hidráulica e irrigação da universidade. Professor, eu deixei no ar duas perguntas para o senhor. O que é que a gente tem de tecnologia nova para irrigação e o que é o uso racional da água? Vamos começar por essa questão, né? Qual que é o conceito hoje de uso racional da água para a agricultura? O conceito é aplicar a água no momento e na quantidade certa. Para isso, nós devemos repor a água perdida por evapotranspiração. Evapotranspiração, evaporação da água pelo solo e transpiração pela planta. Essa transferência para a atmosfera faz com que a reposição dessa taxa de evapotranspiração faz com que você tenha a máxima produtividade, obviamente ligada à água. Lembrando que água e adubo são os elementos de produção que podem fazer com que você chegue na máxima produtividade, a produtividade definida pela genética. Os demais insumos, por exemplo, defensivos, os fungicidas, inseticidas, herbicidas, eles garantem que as doenças, as pragas não comam a sua produtividade. Então, água e adubo. Mas água em excesso, assim como tudo em excesso, faz mal. Então, aplicar água no momento, na quantidade certa, é o grande desafio. Isso pode ser feito e deve ser feito em todos os sistemas de irrigação. Nós temos os métodos e os sistemas de irrigação, que se diferenciam os métodos com a forma como que a água vai chegar ao solo, e os sistemas são as variações dos métodos. Tudo tem que começar com um bom projeto de irrigação. E o que é um bom projeto de irrigação? Ele tem que atender a 4 quesitos. Vamos lá. Vamos lá. O primeiro deles, ele tem que atender à necessidade de água das plantas, certo? Ele tem que atender à evapotranspiração na pior situação. 2, aplicar água de forma uniforme. A variação da quantidade de água que cai dentro de uma mesma área irrigada não pode passar de 10%, independente do sistema de irrigação. Ele deve ser formado por bons materiais e ter uma montagem adequada. Esses são os 4 elementos. Só que os 2 primeiros têm que estar adequadamente feitos. E isso é definido na fase de projeto. Por quê? Senão eu não vou conseguir fazer o manejo racional. Se eu tenho uma área irrigada de forma desuniforme, ainda que eu aplique os conceitos de manejo da irrigação, eu vou trabalhar pela média. E essa média é como o que está acontecendo em diferentes regiões. Vou dar o exemplo da minha região. De novo, aproveitando, nós temos ali uma precipitação média de 630 milímetros de janeiro a junho. Só que eu tenho entre a área onde menos choveu e mais choveu, 340 milímetros de diferença. Poxa vida, o dobro. É uma montanha de água, certo? Mas a média é 600, certo? Então, você veja, trabalhar com a média, se eu tiver desuniformidade, ela fica comprometida também. Então, tudo começa com um bom projeto de irrigação. E para isso você precisa, assim, existe uma diferença muito grande entre ligar canos e um projeto de irrigação. E nós podemos falar de cada um dos sistemas de irrigação. Mas hoje nós temos uma indústria moderna, o que tem aqui tem em qualquer lugar do mundo. Todas as grandes empresas, as principais empresas de irrigação do mundo estão no Brasil, muitas delas com fábricas, esperando esse potencial de 30 milhões de hectares, que seria as melhores áreas para se fazer irrigação. E nós temos 5 milhões de hectares irrigados apenas. Verdade. Professor, tanto é verdade o que o senhor falou que eu reconheço isso. O crescimento do número de empresas de irrigação no nosso país nos últimos 5 anos. O que apareceu de empresas de alta tecnologia em irrigação é impressionante. Eu tenho visto isso na AgriShow, a gente vê também nas exposições que a gente vai, nas feiras agropecuárias que a gente vai. Professor, o que tem de novidade em termos de conceito de irrigação? De tecnologia, o que tem de novo? O que tem de novo é a automação, a qualidade dos produtos. Cada vez mais você controla o seu sistema de irrigação no seu celular. Então, a eletrônica entrou pesada na irrigação. Eletrônica e informática juntas, né? Perfeito, não dá para desassociar. API, né? Não dá para desassociar.
E a competição, né? A competição entre os diferentes fabricantes. Hoje já o conceito de revenda de irrigação, ao invés de um ponto de venda somente a revenda com engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, com pessoal técnico, isso tem sido cada vez mais valorizado pelos fabricantes. E é isso. Tá, e como dica básica de manejo, irrigar de noite, né, professor? Então nós temos aí, nós podemos dividir em duas coisas. Um são os procedimentos. Nós podemos fazer o controle do momento da irrigação, da definição do quanto tempo os equipamentos vão ficar ligados via solo, colocando sensores no solo ou estimando a evapotranspiração através de estações meteorológicas. E cada vez mais, isso também é uma novidade. No passado a gente brigava para conseguir uma estação meteorológica automática, hoje elas são uma realidade, hoje elas estão presentes, desde as compactas, mais baratas, mais pré-programadas, até as mais robustas, em que você define como você quer que ela trabalhe. Então, solo, meço a quantidade de água. Atmosfera, eu estimo a perda por evapotranspiração. Isso é a definição da quantidade de água a ser aplicada. Mas, irrigar à noite tem todas as vantagens. Não há por que não se irrigar à noite. A energia custa 30%. Bem mais barata, né? A umidade relativa está mais alta, a temperatura mais baixa, portanto, a perda para a atmosfera entre o emissor e o solo, que é o alvo, é menor. Então, e a irrigação à noite tem acontecido e tem sido facilitado, até mesmo em pequenas propriedades, tá, Tobias, por conta da automação. Né? Então, hoje, as válvulas custam mais baratos, são totalmente acessíveis. Então, independente do sistema de irrigação, você pode automatizar desde uma pastagem irrigada para a produção de leite, para a produção de carne, até os citros, café, qualquer cultura, seja um sistema localizado, seja aspersão, é possível de automação. E tem também, no caso aqui do nosso país, né, professor, muita criatividade por parte do produtor que a gente vê na roça, né? Ele adapta as necessidades dele, né? Ele compra os equipamentos, compra cano e vai adaptando e constrói o seu sistema de irrigação, né? Esse aí a criatividade é um fato, mas nem sempre muito bom, certo? Muitas vezes mais barato, um investimento menor, mas porque ele não vai colocar a hidráulica dentro do sistema dele. Então precisa ter mais ciência na irrigação. A hidráulica que vai definir, certo, a uniformidade, um dos requisitos, certo, para se se tirar o máximo de um sistema de irrigação, é a distribuição uniforme da água. Ô, professor, e quais os benefícios imediatos de um bom sistema de irrigação? Bom, o primeiro deles é a possibilidade de você fazer uma fertirrigação. Você distribuir, você otimizar o sistema de irrigação. Tobias, o conceito tradicional, clássico de irrigação é uma técnica artificial de aplicação de água para repor a água perdida por evapotranspiração. Mas hoje nós não podemos mais definir dessa maneira. Nós temos que chamar de um conjunto de ações de conhecimento eclético. Porque junto com a irrigação, com o sistema de irrigação, nós vamos aplicar um fertilizante, vamos aplicar um defensivo, nós vamos modificar o clima. Vê o caso de confinamentos. A semelhança daquilo que a gente vê nos bares, aqueles nebulizadores, a gente usa isso no campo para não levantar a poeira, que vai trazer problema para o animal. Então, as possibilidades de modificação do clima e os diferentes usos dos sistemas de irrigação fazem com que a definição clássica ficasse obsoleta. Então, hoje está cada vez mais, digamos assim, potencializado o sistema de irrigação. Cada vez mais ele vai agregar mais. Hoje a fertirrigação a gente consegue fazer. Fertirrigação nós temos que fazer. Certo? Temos que fazer porque primeiro que a gente vai entregar a água
nós vamos entregar o adubo, o fertilizante, de forma solúvel. Ele não vai precisar se solubilizar no solo, é como se tomar uma sopa e se alimentar. E a gente falar em irrigação, em cultivo protegido, em estufa, então os benefícios são maiores ainda, né? Porque o controle é maior ainda, né, professor? O controle é maior, só que o cultivo protegido, diferente do externo, ele obrigatoriamente ele é irrigado. Ele já é protegido. Tá? Então, ali a sofisticação, Tobias, se você... produção de mudas, produção de muda é fantástico. Nossa, a sofisticação do sistema, a escolha do emissor. Um negócio micrométrico, né? A escolha do emissor, a escolha tanto do modelo como do espaçamento, da sobreposição, da automação. Se você for conhecer um viveiro de produção de mudas de eucalipto, por exemplo... Um jardim clonal, né? Conheci. Sim, isso exige, não é... Aí sofisticou bastante. Então, existe diferentes níveis de sofisticação e automação. E toda essa tecnologia está disponível aqui para a gente. Nós não devemos nada para o exterior na hora de projetar, na hora de operar. Talvez a operação, nós temos ainda o produtor usando muito da bota, do achômetro. Nessa situação que nós estamos vivendo, muitos, quando faltou água, ele vai lá, liga 10 canos, põe 10 tubos, 60 metros, 11 tubos, 66 metros. E ele mudou a curva da bomba, mas para ele está funcionando, está bom. Quando você começa a falar, olha, rapaz, olha, seu sistema não está mais funcionando adequadamente, tem que tomar cuidado com o NPSH. Ele fala, lá vem papo de engenheiro, certo? Mas esse negócio é sério. O que é isso, professor? É a condição, NPSH é uma condição em que você tem uma característica, o exigido é uma característica da bomba e o disponível é uma característica da instalação. O cálculo do NPSH disponível, ele tem que dar um número maior do que a característica da bomba. Tá. Se esse número for menor ou empatar, a bomba vai cavitar. Ou seja, ela vai funcionar aos trancos e barrancos ou vai parar de funcionar por completo. Tá? Então, vai quebrar a bomba. Vai parar de funcionar, se ele continua, se ele insistir sim, porque são implosões. Está danificando o equipamento. Danificando o equipamento. Então, essa mudança do ponto de captação exige um conhecimento técnico bom. Muitas vezes o cabo, a bitola do cabo de energia, ela foi dimensionada no limite, o cabo vai ter que ser trocado, enfim. É uma situação, não é papo de engenheiro, mas que afeta todos os irrigantes, inclusive podendo chegar a trazer uma quebra na produtividade final pela má distribuição de água. Perfeito. Então, gente, vamos prestar atenção nisso que o professor Tangirino falou, pegar aqueles canos velhos lá que estão encostados e tentar montar um sistema de irrigação com ele. Pode ser econômico para você, você não vai gastar em cano, mas precisa ter os cálculos direitinho para o seu sistema funcionar. Então, vamos procurar um técnico, consultar um técnico. E tem muito técnico aí, extensionista, que consegue te ajudar a fazer isso e não vai te cobrar nada, não. Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, o professor Tangirino fala com a gente como que o produtor, como que a propriedade rural pode ajudar na produção de água para a sociedade. E dessa forma oferecer um serviço ambiental para a sociedade, inclusive para a sociedade urbana. Já, logo depois do intervalo.